gente. Tudo bom? Pra variar, né? Aqui, deixa eu convidar. Olá, José. Oi, gente. Vamos entrando. Eu tô esperando aqui ver se dá certo aqui. Toda vez é um mistério para ver se vai dar certo. Tá me ouvindo direitinho? Tá dando para me ouvir certinho? Deixa eu ver. Se o Ricardo tá conseguindo entrar. Aí, mas você entrou? Mas você tá conseguindo entrar aqui na live? Deixa eu ver. Pede para entrar, para participar, Santoro, para ver se é isso. Porque você entrou, mas você entrou como só para assistir. Tá. Travando. Ah, beleza. Será que é o meu que tá travando, gente? Que essas minhas internet aqui da vida. Mas beleza, vamos ver. O pessoal ainda não entrou. Andréia. Ah, querida, muito bem. Gostando de ver, hein? Os alunos entrando. Agora não é mais aluna, né, querida? Já é nossa colega. A gente tá só aqui vendo se a coisa dá certo. Boa noite. Enviou uma solicitação. Agora acho que vai, Santoro. Entrar ao vivo. Agora foi. Ai, que bom que você gostou do tema, gente. Aí outra, né? É com o Santoro, não é com, né? Nada, nada mais, nada menos que Ricardo Santoro. Querido, conseguimos. Deu certo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem também? Também, tranquilo. Maravilha. Meu, toda vez, não, eu passo mal, eu já fico o dia inteiro nervosa, porque chega na hora, eu sempre esqueço como faz. Eu convido, mas ninguém recebe o meu convite, mas vamos, dá certo. No final dá. É, Tudo bom, não, querido? e essa coisa, esse negócio do nome é muito comum, né? Outro dia mesmo a gente fez a Semana da Luta aqui no CAPS, a gerente falou: ah, a gente vai vir aqui o Rodrigo Santoro tal. O pessoal, Rodrigo Santoro vai vir aqui, né? Mas é Ricardo, né? Hum, Não, e eu falei, eu vou me policiar, porque eu vou chamar ele de Rodrigo Santoro. Eu sempre chamo de Rodrigo Santoro. Mas é isso, estamos quase lá. Querido, é. primeira coisa, ó, a galera tá entrando, o pessoal tá entrando, legal. Primeira coisa de tudo, do fundo do coração, muitíssimo obrigada por ter aceitado. Eu sei que você é um cara super ocupado, chegou correndo da rua e tá, né, com essa disposição aí para falar um pouco pra gente. Então, de verdade, de coração, obrigada, tá? É, ó, a ideia, É, eu que fica agradeço. tranquilo que eu vou te conduzindo aqui. A ideia é a seguinte. O que que eu pretendo com esse espaço? Eu pretendo. Hoje em dia a gente tem milhares, a gente tem muita informação, né? E a gente tem as É, redes. Então chega informação de tudo quanto é lado. Como que a gente filtra essas informações, né? Então a ideia é um pouco criar esse espaço para a gente trazer um pessoal legal, um pessoal que sabe do que está falando, para a gente ter uma conversa, mas uma conversa bem informal. Não é só para os profissionais, não é só para os alunos, é para o pai, é para a tia, é para a mãe, né? Sua mãe que já curtiu, sua esposa, é para essa galera para entender.
de um jeito simples, sabe, Ricardo? Eu acho que você é o cara, por dois motivos, né, para falar desse tema e falar da questão da saúde mental. Primeiro que, assim, apesar da gente ter a mesma formação, né, eu fiz psicologia, você também, eu fui para a clínica. Você não, você é um cara que trabalha com o setor social, que trabalha com CAPS, que trabalha com saúde mental. Então, você mais do que ninguém vai poder falar para a gente o que é essa tal de luta antimanicomial. Então, assim, mas não sei, eu fale da sua experiência, que você fique muito à vontade para trazer para a gente tudo que você sabe, o que você entende sobre essas coisas, tá? Eu vou te fazendo perguntinhas assim de quem realmente não sabe, porque eu nunca trabalhei em CAPS, eu nunca trabalhei com serviço assim social de rua, e então você vai de fato me ajudar também a entender, Sim. tá? Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, né? Eu já falei aqui um pouco de você, acho que por tudo isso que eu falei, pela tua experiência, mas principalmente, acho que pela pessoa, né, que você é um cara muito querido, um cara que, não só querido, mas que tem uma postura ética e profissional, assim, que a gente não tem o que falar. Então, professor Fera, é isso, todo mundo te ama. Então, se apresente, conte pra gente um pouquinho da sua experiência pra gente começar a entrar na conversa aqui. Márcio, quero te agradecer o convite, né, o seu convite do Instituto Ser e Tempo. Um prazer estar aqui, uma honra, né, poder representar o seu instituto, que tem uma proposta super inovadora, muito legal, viu? Eu tenho a te Obrigada. agradecer. Como você disse, eu sou psicólogo de formação, né, me especializei na área da saúde mental e trabalho, estou formado há 20 anos, né? Nossa, como passa rápido, né? Formado há 20 anos e nesses 20 anos na saúde pública, né? Mais especificamente na saúde mental. Atualmente eu trabalho numa organização social vinculada ao SUS, né? Que é a Prefeitura Municipal de São Paulo, e eu faço apoio institucional de 10 unidades de saúde, entre elas CAPS, 3 modalidades, né? Álcool e drogas adulto e infanto-juvenil, residências terapêuticas e unidades básicas de saúde. E também dou aula, né, como você disse, na FMU, um dos grandes prazeres meus, porque é uma questão ideológica também, e participo de 2 projetos sociais, né? Um deles é o Médicos do Mundo, que é uma intervenção que a gente faz com a população em situação de rua, e atende a população em situação de rua com diversas formações de saúde. Então tem o Médicos de Rua, tem farmácia de rua, enfermagem de rua e o Mentes de Rua, que é a parte da psicologia, né? E aí a gente leva de estágio social para atender essa população, entender todo o contexto social. E também o outro projeto é o Projeto Life, se puder depois eu compartilhar aqui o link deles, né? O Projeto Social Life, que também é um projeto que distribui marmitas no centro de São Paulo, às quartas e sábados, e a gente também se juntou e a gente faz atendimento, acolhimento à população em situação de rua, e eu levo os alunos lá, e é uma experiência muito interessante, porque é isso que você disse, né? A nossa formação, as formações em geral, né? Elas formam ainda o profissional para ser aquele profissional mais de consultório, o profissional mais de ambulatório, e o quanto a gente tem um desafio de construir, né? De formar profissionais mais horizontais, mais ligados mesmo à saúde pública, ligados à realidade das pessoas, como você acolher uma pessoa que está em situação de rua, né, sem ter necessariamente um consultório, uma mesa por trás de você. Então, os alunos aprendem muito, assim, é uma supervisão muito interessante, porque eles não falam só dos casos, né, eles vão falando também muitas coisas que suscitam neles, né, a contra-transferência dessas pessoas, né. Eu lembro uma vez, que só me empolgando um pouquinho, né, a gente foi num dia que estava uma baita chuva, né, e foi muito impactante, porque na chuva todo mundo se molhou e foi para casa, né? E eles não, né? Então eles viram, né, os moradores dali, as pessoas em situação de rua perdendo suas barracas, né? Rato entrando junto, criança. Então foi um dia muito impactante para vários alunos. E a ideia é formá-los de uma forma mais preparada mesmo a lidar com essa população tão vulnerável e não tão distante, de uma forma não tão elitizada, tão individualizada, e sim o trabalho no coletivo de transformação e não só, né, de reprodução de diagnósticos. Acho que esse é o principal objetivo. E aí eu estou aí há 20 anos na saúde pública, né, na psicologia social.
Tá. Por que que você foi para isso? Por que que você não foi para a clínica, que é o que você fala, né? A gente é mais direcionado mesmo para a clínica ou para o hospital ou para a educação, né? Por que que você foi? É, O que que você vê? Qual que é a importância desse trabalho? Porque você falando assim, porque para você é muito natural, mas para quem está ouvindo, o que que é isso, sabe? O que que é esse mundo, né? Então, por que que você foi, né? E tenta contar um pouquinho mais assim de cada coisa para gente. acho que uma coisa legal que você falou, né, Márcia, assim, que outro dia eu fui dar uma palestra numa universidade, levei colegas minhas também que trabalham comigo no dia a dia, para falar para os alunos de psicologia, né? E a gente levou alguns usuários também, familiares, para falar, foi muito bacana, né? E o que a gente estava falando lá, assim, o quanto é importante a gente poder, a luta antimanicomial, também falar para as pessoas da população geral, né? Então, as pessoas não têm ideia do que é de fato essa luta, né? Os alunos não têm, muito menos a população geral. Quando eu estava fazendo a faculdade, né, quando eu entrei na faculdade, eu já pensava em trabalhar com pessoas com deficiência intelectual, né? Eu pensava em trabalhar com esse público. Mas na faculdade a gente tinha as aulas práticas de psicopatologia. Então tinha a aula teórica e a aula prática de psicopatologia, que a gente ia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no Charcot. Não sei se você lembra desse Charcot, um hospital psiquiátrico, ali na Vila Liviero, pertinho da Anchieta, ali daquele Cara, motel Faraós, né? eu lembrei disso esses dias e eu falei assim, meu, será que eu fui mesmo? Existia isso? Existia, né? Acho que Existia, existia. Foi, existia. foi. Existia, fechou em, eu acho que ele fechou, o Charcot ele fechou em 2008, né? E, curiosamente, né, como são as coisas, depois eu acabei dando aula lá no Charcot, aula prática também de psicopatologia. Né, hoje eu estou na FMU, mas eu lecionei muito numa outra universidade, 8 anos numa outra universidade, a gente tinha aula prática de psicopatologia. Hoje as universidades já não têm mais tanto essa prática, né? E aí eu fui lá no Charcot ter a aula prática e fiquei muito indignado, né, com aquilo, porque como podia existir um lugar tão feio, tão, né, tão abandonado, chão cinza, as pessoas, né, com a cabeça raspada, as cabeças raspadas, uniforme, aquele mato crescendo por dentro do cimento acinzentado, né? Eu lembro da ala dos agudos, né? A ala dos agudos não tinha chão, era um chão batido, os vidros quebrados. Eles tomavam banho no gelado, um frio, a gente tudo agasalhado e eles no gelado, né? Naquele banho gelado rapidinho, compartilhando o sabonete, a televisão cheia de chuvisco, assim, um lugar muito, muito terrível. Assim, eu fazia aula no final do dia, então eu pegava a passagem de plantão noturno, né? Então tinham várias turmas. Eu aprendi muito com a minha professora também na época, que era a Tânia Kosciuf, e ali eu percebi que virou uma causa minha também, né? Assim como era a causa dela, era muito antimanicomial. Aí eu fui procurar fazer outros estágios nesse contexto. Eu fui fazer acompanhamento terapêutico de crianças, né, com TEA e deficiências intelectuais graves. E no último ano eu fui fazer o estágio no CAPS Infanto Juvenil na Zona Oeste, ali o CAPS, ali na Zona Leste, ali na Moca, né? E outros colegas foram no CAPS Adulto de Perdiz. E no último ano, eu e alguns colegas meus, em 2002, né, foi o ano que eu me formei, ainda não era, a luta ainda não estava, então era mais forte, era muito curioso, assim, porque a luta era mais forte, mas ao mesmo tempo a reforma psiquiátrica não era tão consolidada. Então o que a gente percebia? Que os profissionais que estavam, eles tinham mais da militância. Hoje a gente percebe mais profissionais não tão militantes e mais burocratas, assim, né? E o que a gente percebia é que não tinha tanta rede, porque não tinha um quantitativo de CAPs que a gente tem hoje em dia, né? E aí no último semestre, entre o penúltimo e o último semestre, a gente decidiu fazer um evento entre os CAPs de São Paulo, que se chamava Copa da Inclusão, que dura até hoje a Copa da Inclusão. Então eu fiquei de 2002 até 2013 na organização da Copa da Inclusão, que depois virou uma ONG, que é a ONG Sã Consciência. Então, as pessoas que fundaram comigo ainda estão na Copa da Inclusão, é um evento super grande. Acabou perdendo um pouquinho de força por conta da pandemia, né? Porque era presencial, mas é um evento muito, muito bonito, assim, que eu sinto muito orgulho de ter participado da criação da Copa da Inclusão. E ali, né, abriu muitas portas, porque a gente conhecia quase todos os CAPs de São Paulo. Então, em 2002,
A gente fez parceria com a DERDIC, né, que era a Faculdade de Fono da PUC, que tinha uma quadra, e a gente fez lá, né? Foram 13 CAPs. Aí a gente fez um campeonato de futebol de salão, só que não só, né? Então a gente fez oficinas terapêuticas, os CAPs compartilhavam oficinas terapêuticas. Lá atrás nem se falava tanto de geração de renda, empreendimento solidário, a gente fez uma feira de economia solidária. Então foi um evento assim muito marcante para a rede, é um evento muito forte. A gente chegou, hoje eu não sei qual é a estimativa de instituições, mas a gente chegou a levar mais de 60 instituições, sabe? Então, a partir dali, eu fiquei mais 10 anos na organização da COP, fazendo outras coisas, e eu vi que era a área mesmo que eu acreditava que eu queria seguir, né? E daí, em 2005, eu comecei a lecionar, depois eu comecei a lecionar, eu mandei currículo para todas as universidades, né, não públicas do estado de São Paulo, distribuí muito currículo, e junto com o currículo eu mandei um projeto para novas aulas de psicopatologia práticas, né, como eu acreditava que deveriam ser. E aí uma universidade viu esse projeto, né, a Universidade Paulista, né, a Unip viu esse projeto, estava precisando de um professor lá na Unip de Jundiaí para dar aulas práticas de psicopatologia. Aí eu fui, dei muitos anos aula lá na Unip de Jundiaí, fiquei anos lá, e voltava 3, 4 vezes por semana. E que é a luta, né? A luta diária do trabalhador, né? O trabalhador do povo brasileiro. Então, quando você falou que a gente faz, que eu faço muita coisa, de fato, né? Às vezes eu tenho que reduzir um pouco, porque de fato é muita coisa mesmo, né? Porque eu tenho um apoio institucional, que são 40 horas, dou aula 3 vezes por semana, tenho os 2 projetos, né? Grupo de pesquisa, então. Mas eu falo que eu sou um privilegiado porque eu trabalho com aquilo que eu acredito, né? Então, eu trabalho com a saúde mental, com o SUS, com a luta antimanicomial, com aula, né? Podendo formar pessoas e ser formado a cada dia, ser transformado, que a grande ser professora também, você sabe o que eu estou falando, né? Acho que a grande beleza de lecionar, porque eu não gosto de falar que eu dou aula, né? A grande beleza de lecionar é justamente a troca, né? De conhecimento, a troca de saberes, essa é a grande riqueza, né? Até o pessoal que era até da Unip Jundiaí, eu dei aula para ela tem um pedagoga também, psicóloga, trabalha com escola, excelente profissional também. Agradecer a todo mundo que compareceu também, né? Obrigado. Ó, eu dei essa enroladinha para o pessoal entrar mesmo e para avisar eles que, assim, façam perguntas aqui para gente aproveitar, né, o Santoro, tudo que ele sabe aqui, que ele tem de conhecimento. Então, façam perguntas. A gente ficou lá no nosso Insta, a gente ficou o mês inteiro, Santoro, trabalhando o tema, tá? Sobre a luta antimanicomial, saúde mental, justamente para depois fazer esse fechamento com você, tá? Então, chamar aí o pessoal para participar, para fazer as perguntas aí para você, que a gente vai aqui fazendo bate-papo. Pode falar. Eu até vi que depois tem 2 perguntas, né? O pessoal colocou algumas perguntas lá também, aí a gente vai deixando mais para o final também. Exatamente. Aí no finalzinho a gente vem com as perguntas. Não sei se você quer começar por algum lugar, mas eu gostaria muito que você explicasse o que é por que a gente precisa lutar, né? O que te tocou foi que você entrou, quando estava terminando a faculdade lá, você foi fazer o estágio e você entrou no manicômio, né? No Charcot, e você ficou tocado com a condição daquelas pessoas. Isso fez, inclusive, com que você direcionasse todo o teu trabalho e a tua profissão para esse público, né? Para isso. Por que, Ricardo? Por que existe esse debate? A gente está em 2022. Por que existe esse debate sobre se é melhor colocar as pessoas nesse lugar, no manicômio, ou não, ou tratar elas em outro lugar? Eu quero primeiro que você conte isso para a gente, e depois quais são essas opções, tá? Então, por quê? O que é a luta antimanicomial em 2022? Eu acho que é sempre importante, né? A gente sempre faz os marcos mesmo, como teve no dia 18 de maio, teve a passeata ali na Paulista, e as equipes fizeram questão de ir, a gente faz nos territórios, né? A gente tenta sempre mostrar para o público geral mesmo, não necessariamente técnicos, o que é a luta antimanicomial, para as pessoas do senso comum
saberem o que é essa luta, né? Eu sempre falo que na década de 60, 70, aqui no Brasil, a gente viveu o que a gente chamava de indústria da loucura. E para quem não tem ideia do que seja a indústria da loucura, né, dá uma procuradinha lá no YouTube, no Holocausto Brasileiro, né, nos documentários Em Nome da Razão, porque são documentários que vão mostrando essa lógica manicomial. Né? No sábado, posso aproveitar e fazer um convite ou não? Deve. E no final ainda eu quero que você fale de você, de convite, mas pode já mandar aqui, pode fazer. No sábado vai ter um evento da FMU, da Faculdade de Psicologia da FMU. A gente vai falar sobre luta antimanicomial, né? Vai falar bastante do momento atual da luta, o que é importante caminhar. E eu chamei um colega, o Daniel Navarro, ele é escritor, né? Jornalista, escritor, e ele fez um livro junto com um enfermeiro, uma pessoa que era enfermeira e se tornou paciente do Juqueri. Se chama O Capa Branca, esse livro. Né? E depois ele escreveu um outro, que se chama Cinzas de Juqueri, que ele entrevista o Walter, né, que é esse enfermeiro que virou paciente, entrevista o primo dele também, que foi também um enfermeiro que trabalhou ali, né, no manicômio no Juqueri, que foi um grande polo, assim como o Barbacena, né, foi um grande polo do manicômio, onde várias pessoas a gente fala que era a indústria da loucura, porque se produzia loucura ali dentro. Muitas pessoas eram internadas ali. Tanto que o Holocausto Brasileiro, né, a Daniela Bex, que é a autora, ela traz que 70% das pessoas que estavam em Barbacena não tinham sequer qualquer diagnóstico de saúde mental, né, o diagnóstico psiquiátrico na época. Então a gente tinha muitas mulheres. Teve uma colega minha, a Luciana, que ela estava fazendo a tese de mestrado dela, que era justamente sobre o Juqueri, os arquivos do Juqueri. E ela encontrou vários arquivos de mulheres no Juqueri que tentavam minimamente exercer o seu papel de cidadã, de estudar. Então tinha assim nos arquivos, né? Mulher quer estudar, enfrentamento, era chamada de comunista também na época. Então tudo era internado no manicômio, né? Pessoas homoafetivas, né? O público LGBT, mulheres que eram traídas, diziam que iam botar a boca no trombone, também iam ser depositadas ali, porque o que aconteceu? A mulher chegava para o marido e falava assim, ó, eu vou botar a boca no trombone, viu? Eu vou falar que você tem amante, que você rouba, que isso, que aquilo. Se você fizer isso, eu tiro os seus filhos de você. É isso que a mulher ia na padaria um dia, voltava, cadê os filhos? O marido escondia os filhos, ela dava um show na rua, claro, e a comunidade legitimava essa internação. Então, tudo era internado no manicômio, né? Desde pessoas que tinham, de fato, sofrimento mental, um transtorno mental, e pessoas que eram diferentes, ou pessoas que precisavam ser apagadas, uma queima de arquivo mesmo. Então, de novo, população LGBT, amantes, as profissionais do sexo naquela época, as mulheres que diziam que ia botar a boca no trombone, e assim vai, né? Inimigos políticos também eram internados. Então, todo mundo entrava. Por isso que se chama indústria da loucura, porque você produzia loucura em pessoas que não tinham a dita loucura. Tem o filme Bicho de Sete Cabeças, eu sempre falo dessa cena, né? No filme Bicho de Sete Cabeças tem uma cena que um paciente chama, né, o personagem principal, e ele fala assim, quem nunca pode enlouquecer? Né? A gente fala, quem nunca pode enlouquecer? Quem garante aqui que eu nunca tive um quadro depressivo grave, que eu nunca fui um dependente químico? Quem garante, né, que a gente não pode enlouquecer? Só que as pessoas que sofriam um pouco mais mentalmente eram internadas, ou com tudo isso. Então era justamente a indústria da loucura. Todo mundo era internado com condições extremamente subhumanas comparadas a um campo de concentração, idênticas a um campo de concentração, com choque na cabeça, supressão da luz solar, solitária, espancamento, estupro, né, furtos de nenê, comércio de corpos, órgãos, tinha ossários nesses manicômios, as pessoas morriam e eram fraudados os prontuários deles, né, diziam que eles engasgavam, tinham pessoas que sumiam e eles não davam conta. Então era um lugar mesmo, de fato, um campo de concentração. E tem uma autora, agora me fugiu o nome dela, que ela fala que não era só um campo de concentração, era um navio negreiro, porque é claro que a população majoritariamente era negra, né? E também deficientes físicos, muitos deficientes físicos nasciam deficientes físicos e iam para manicômios. E teve gente que viveu nos manicômios, né? Nasceu e morreu nos manicômios. Teve gente que ficou 40 anos no manicômio, teve gente que ficou 60 anos no manicômio. Eu lembro muito de um morador, eu sempre dou exemplo dele, um morador de uma residência terapêutica que eu coordenei,
que ele falava assim, Ricardo, eu não era louco, eu fiquei louco lá dentro. Ele era homoafetivo, né? Ele fazia o show de drag queen na época, na década de 60, imagina, né? O pai dele achava isso inadmissível e um dia falou para ele assim, vamos dar uma volta de carro? Porque naquela época, né? Hoje não, né? Hoje, por exemplo, meu sobrinho fez 20 anos agora, mas para ele o carro não é nada demais, assim. Eles, se bobear, preferem pegar Uber do que carro. Na minha época, e antes da minha época, andar de carro era um negócio, dirigir era um negócio, sim. Ganhar um carro, então, né? Só para quem tinha muita grana, mas enfim. A vida era para isso, né? A vida era para isso, era fazer 18 anos para tirar carta, né? Não era nem a carteira de motorista, né? É tirar carta, né? E aí você tirava a carta e ia dirigir. E era muito comum, o filme de Sete Cabeças também mostra isso, né? Vamos lá visitar um amigo meu no hospital, você pode ir dirigindo. É claro que o rapaz ia falar, posso dirigir. E aí chegava no hospital, ele disse que chegou, deram aquela volta básica pelo manicômio, que tinha isso também, olhar os louquinhos, né, como os animais, deu aquela volta básica e falou assim, eu já venho, viu, eu já volto. Eu vou ver qual leito, qual quarto que meu amigo está. E aí, 42 anos ele ficou internado nesse lugar, né, extremamente isolado do convívio social, sem olhar a rua, muros altíssimos, torturas, abusos, as mulheres eram direto estupradas. Teve nessa palestra que eu dei nesse fim de semana retrasado, um aluno de psicologia, ele veio falar que foi soldado, né, nessa época da década de 60, 70, e trabalhou em Barbacena como voluntariado, como parte do trabalho dele. Ele disse que tinha até uma lógica assim, de descarregar os pacientes do gênero masculino. Então eles pegavam de tempos em tempos os pacientes do gênero masculino, levavam na ala feminina para eles descarregarem as suas tensões sexuais. Fora, né, todos os outros abusos que eram ali dentro. Não tinham água potável, né, então o cara tinha que cortar o cano da privada de cima, do vaso sanitário de cima, para poder tomar a água do andar de cima. Então era um lugar de extrema exclusão, né, onde as pessoas ficavam ali extremamente abandonadas. E também esquecidas, porque é muito comum em hospitais psiquiátricos e manicômios é a lógica da queima de arquivo, literalmente queima de arquivo. O Juqueri teve uma queima enorme de arquivos de prontuários. Com isso, as pessoas elas eram apagadas do mundo, né? Ninguém mais sabia onde elas estavam. Então, era uma lógica extremamente violenta, que hoje as pessoas não têm ideia do que foi. E alguns profissionais também não tem apropriado, sabe, o que foi a luta antimanicomial. Eu acho que isso era uma questão obrigatória para todos os profissionais do SUS saberem. Porque na saúde mental, ela não está só no centro de atenção psicossocial, que é o serviço, entre aspas, especializado para cuidar dessa população. A saúde mental, ela está em todos os lugares, numa unidade básica de saúde, numa UPA, todos os lugares. Então, todo mundo deveria saber sobre a luta antimanicomial, mas ainda, infelizmente, se sabe pouco sobre a luta, muito pouco. E menos ainda para a população geral. A população geral não sabe nem o que é o CAPS, menos a luta antimanicomial, né? Os autores, os principais autores da reforma psiquiátrica, da reforma psiquiátrica italiana, que é a base da nossa reforma psiquiátrica, está cheio de profissional que não conhece. Eu não estou julgando o profissional, tá? É só uma crítica mesmo às nossas formações e o quanto a gente vai formando cada vez mais pessoas para serem copiadores de um sistema que é um sistema extremamente segregador, né, de potencialidade. Mas era essa a lógica, né? Era essa lógica. Outro dia eu estava conversando com uma colega que ela postou algumas imagens lá da Cracolândia, né? E aí eu falei para ela, né? Tem uma outra colega, a Sabrina, que trabalha comigo, que ela falou: a Cracolândia é um manicômio a céu aberto, né? Um manicômio atual. De fato, é o mesmo manicômio. É onde tem violência, exclusão, tá cheio de pessoas ali foragidas, cheio de pessoas com questões sociais, questões de saúde mental. E aí é um lugar onde a violência é legitimada, onde as pessoas são taxadas como nóia e a violência é legitimada, é autorizada, né? A exclusão é autorizada ali. É um manicômio a céu aberto, né? Hoje, que nem é Cracolândia, né? Tem um cara que trabalha lá na Cracolândia, ele fala que é a Álcoolândia, que não é a Cracolândia, é a Álcoolândia. Porque o álcool é a droga mais consumida, né? Não o crack. Você vai ver usuários de cápsula, álcool e drogas, você pergunta para ele, qual que é a sua droga de escolha? Ele fala, é o pó, é o crack, mas o uso de álcool está presente na grandíssima maioria dos usuários dependentes químicos, a maioria. Começa com álcool. O álcool está presente em quase todo mundo.
existe uma cultura, né, do endeusamento do álcool. Vai você não beber para ver o que vai acontecer. Você vai sair pelo menos 5 pessoas, você vai sair com um grupo, pelo menos 5 pessoas vão perguntar, mas por que você não bebe? Nem um pouquinho, nem licor, nem um vinho. É como se você não pudesse não beber. Então é só uma viajada aí, mas é isso, né? Não deu viajada, não. Não deu viajada, não. Acho que você está falando de duas coisas importantes, né? Assim, porque o que a gente está querendo? A gente está querendo clarear para as pessoas, né? Por que a gente fala dessas coisas? E eu acho que tem duas coisas que você está falando. A primeira é que a gente acaba utilizando, por exemplo, um hospital psiquiátrico ou mesmo a rua, não para o cuidado. A gente acaba utilizando esses lugares para exclusão, né, para tortura, para aprisionamento, para tirar da vista aquilo que incomoda a gente, a sociedade, e que a sociedade não sabe o que faz com isso, né? Então, a gente acaba produzindo, eu tenho a impressão que a gente produz as duas coisas. A gente produz o sofrimento nas pessoas, né? Porque ninguém enlouquece sozinho, né, Santoro? A gente não nasce louco, né? A gente enlouquece dentro da família, a gente enlouquece dentro da sociedade, né? E aí, por desconhecimento, a gente não sabe o que faz com isso. E aí a gente pega e quer se livrar da coisa. Então, acho que é isso que você está falando. Não tem uma eficiência, não é um cuidado como se propunham que fosse, né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que você está trazendo é que, assim, a gente coloca muito o problema nas drogas. Só que a gente esquece que o álcool é a droga e talvez a pior droga que existe, né? Porque não tem consumo excessivo de crack. Quem que você conhece que usa crack, né? A gente conhece todo mundo que usa o álcool, né? Então, eu acho que são esses dois pontos, né, Ricardo? Que é muito importante. Não querendo escapar do que a gente está falando, né, da luta antimanicomial, mas eu dou aula de psicopatologia, né, há muitos anos já, desde 2005. E existe ainda, não estou julgando também os alunos, por favor, tá? Porque eles estão aprendendo. Mas eles também são o retrato do senso comum, como eles têm, né? Existe uma busca muito incessante pelo diagnóstico. É claro que o diagnóstico ele é importante, né? É importante a gente saber se o sujeito tem uma hipótese diagnóstica de esquizofrenia, se ele tem uma hipótese diagnóstica de um bipolar. Ontem mesmo uma ex-aluna entrou em contato comigo, ela está com um caso lá bem complexo, que faz tratamento no ambulatório de saúde mental e a diagnosticaram com uma depressão psicótica. Aí ela foi conversando comigo da depressão psicótica, esquizofrenia, estava em dúvida e tal. Eu falei, olha, pelo que você está dizendo, não é nem depressão psicótica, nem esquizofrenia, né? Parece muito mais um quadro de histeria grave, um transtorno de personalidade, alguma questão, do que propriamente isso. E de fato era, né? Por todas as questões e sintomas que ela apresentava, né? Então, existe uma busca muito incessante. Claro que o jeito que ela ia cuidar dessa paciente, se fosse uma depressão psicótica, é diferente de um quadro de histeria. Agora, o que adianta você saber o diagnóstico e você não saber a conduta, né? E uma outra pergunta que também acontece muito, mas também é porque os alunos ouvem, é a questão da questão genética dos transtornos mentais, né? O sujeito nasce esquizofrênico, nasce sociopata, nasce bipolar. E eu acho que eu fico muito preocupado, às vezes, porque existe uma tendência do sistema, de uma certa forma, a gente pensar que tudo é genético e as pessoas nascem com seus diagnósticos. Eu acho que você falou um ponto fundamental. O que adoece as pessoas, justamente, é o convívio social, né? É uma relação de vulnerabilidade. Até alguns alunos perguntaram assim, nossa, por que aqui no Brasil, né, a gente tem muitas mulheres borderlines, né, aqui? Eu falei, olha, gente, por que em Cidade Tiradentes, quando eu trabalhei lá, tinha muita paciente com diagnóstico de borderline, né? Porque muitas delas tinham sido violentadas quando crianças, porque elas vivem em alta vulnerabilidade. Por que a gente tem o uso abusivo de substâncias? Enfim, a cultura que a gente vive é uma cultura que adoece as pessoas psiquicamente, né? Quando a gente trabalha com a população em situação de rua, mas a pessoa faz uso, né? Não quer se cuidar. Será que a gente aguentaria ficar vendo a nossa família morando na rua junto conosco, que a gente ia sustentar sem conseguir beber nada, né? Sem conseguir usar nada? Eu duvido, né? Então, existe essa busca incessante pelo diagnóstico, essa busca incessante por dizer que são questões genéticas. Eu fico muito preocupado com isso, até porque para que vai existir psicólogo, para que vai existir terapia ocupacional?
Aí você dá remédio, trabalha a questão genética e acabou, né? Como se fosse só isso o mundo. Eu fico muito, muito preocupado mesmo, porque é uma cultura manicomial, uma cultura mais rígida, uma cultura biologicista, voltada mesmo para essa questão do orgânico e não do psicossocial. E às vezes, eu falo muito isso, a gente tem alguns usuários do CAPS que estão super bem, assim, dos sintomas, estão com remissão dos sintomas, não apresentam sintoma algum. Mas eles não saem de casa, por exemplo. Então, assim, poxa, o cara está super bem dos sintomas psiquiátricos, né, da remissão dos sintomas, mas ele não sai de casa, ele não vê sentido na vida. Então, enquanto o trabalho aí é muito mais de uma reabilitação psicossocial do que um trabalho de medicação, um trabalho orgânico biologicista. O médico ele é muito importante dentro do CAPS, muito fundamental. Mas vai você ficar também sem enfermagem dentro do CAPS, vai você ficar sem nenhum psicólogo dentro do CAPS. Então, todos são importantes, né? Nenhum mais, nenhum outro menos. O auxiliar de enfermagem, a pessoa da recepção é fundamental numa unidade de saúde. Ela que chega, a pessoa da portaria, todos são profissionais ali, todos são técnicos de saúde mental. E eu acho que essa é a lógica que a gente vai buscando no nosso cotidiano, essa horizontalidade, esse respeito aos diferentes saberes, porque no manicômio também não tinha isso, né? No hospital psiquiátrico tinha um detentor do saber, que era o médico. O médico era o detentor do saber e do poder. E você bem disse, além de tudo isso, era um lugar de exclusão social e de maus tratos e violência. Muita violência, né? Então, a ideia da luta antimanicomial, lá atrás, na década de 70 e começo da década de 80, movimentos sociais de familiares e profissionais se juntam e começam a fazer um movimento social junto com o movimento social das diretas já, da reforma sanitária, do SUS, para desconstruir essa lógica manicomial, essa lógica centrada no hospital psiquiátrico e fazer uma reforma psiquiátrica com o tratamento em comunidade. Onde a pessoa vai durante o dia para o serviço, à noite ela volta para casa, ela vai 2 vezes por semana no serviço, e à noite ela volta para casa, mas ainda hoje a gente tem um pensamento voltado para essa questão biologicista, orgânica, para essa questão da genética, essa busca incessante do diagnóstico, onde o psiquiatra é o mais valorizado ainda. Então, por isso que a luta não pode acabar, porque a cultura manicomial ela ainda existe. O inconsciente, né, cultural que a gente fala, ainda é o inconsciente manicomial. Né? Eu sempre falo, todo lugar que eu vou, eu falo disso. Né? A questão está aqui, está nas nossas cabeças. Né? Pois é. E sabe, Ricardo, eu acho que esse é um ponto assim, que eu tô cada vez assim, mais convencida dele, que é o seguinte. Quando a gente começa a, de fato, depois de muito tempo, né? Você está com 20 anos aí, eu também, depois de muito tempo que a gente está trabalhando e que a gente já bateu tanto a cabeça, a gente se dá conta de que ninguém é detentor do saber. A gente não vai chegar à verdade, né? E a gente vai entendendo que o conhecimento, ele é muito mais amplo, né, do que uma região. Então, a região da medicina, do biológico, do social, do psíquico, são muitas as regiões que compõem a vida, né? O ser humano e a vida. Então, a compreensão ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente dizer que a causa, né, está na questão biológica, ou só na social, ou só na psíquica, né? Então, eu estou dizendo isso porque, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem todo mundo tem uma tendência, a gente fica muito angustiado com não saber. Né? Então, a nossa tendência é buscar uma resposta. Aquilo que dá, pronto. E aí a gente se segura naquilo e vira o quê? Time de futebol. Né? Né? Aí vira o palmeirense e a corintiana, os apaixonados, né? Então eu acho que isso é uma coisa para a gente começar a falar muito, e isso não é só para os alunos, isso daqui é para os colegas também, né? A gente tem uma tendência a defender a própria abordagem, a defender o próprio ponto de vista, né? Mas a verdade é que a gente não tem a receita última, a gente não tem a verdade, né? Mas a gente precisa dessa, acho que humildade, né? E dessa delicadeza para poder lidar com o nosso não saber e se abrir, né? O que o outro tem para compor juntos. Eu acho que está na hora, né, Santoro? Da gente ampliar, então, né? Eu acho que são as relações de poder, né? Assim, eu vou lá, eu contesto o saber médico, mas eu contesto o saber médico.
por uma questão técnica, por isso que eu acho que a gente tem que saber o exame psíquico, exame de estado mental, um pouco de psicofarmacologia, enfim, todos. Mas no momento que eu estou contestando o saber médico, eu estou contestando, volto a dizer, uma questão técnica ou por uma questão de uma disputa de poder, onde eu quero invalidar o saber médico para validar o meu saber. Aí eu não tô, aí eu estou fazendo uma reprodução manicomial também. Uma outra coisa também, né, que a gente às vezes percebe, as equipes, né, falam muito de horizontalidade, de respeito, tal. Só que quem acaba sendo mais valorizado são os técnicos de ensino superior, né? E não que os outros não tenham na vida ensino superior, mas, por exemplo, o ensino médio, que é o auxiliar de enfermagem, o técnico de farmácia, a recepção, né? O cara da portaria, a moça da portaria, muitas vezes são desvalorizados no seu saber. Isso é uma questão cultural nossa. Então, por isso que eu volto a dizer que o manicômio ele está nas nossas cabeças. Existem, o Pelbart, né? Eu sempre falo dele, dos manicômios mentais, né? Que o pior manicômio que tem é o manicômio mental, o manicômio que está dentro das nossas cabeças. E aí, facilmente, a gente reproduz o manicômio mental. Quando um agente comunitário de saúde, por exemplo, vai falar sobre um caso, mas eu não dou tanta importância para ele, porque eu sou o detentor de saber. Quando o auxiliar de enfermagem questiona o psicólogo sobre uma determinada conduta, mas aí não, eu sou o detentor de saber. E o mais perigoso, né, Márcia? Acho que o mais perigoso de todos é quando o profissional exerce essa lógica de poder para cima do paciente, para cima do usuário. Então, por exemplo, eu determino que a partir de amanhã você não vai mais vir 5 dias na semana e você vai vir 3. Eu determino que você vai participar, sim, desse grupo. Então, a gente tem um poder maior mesmo do que o usuário dentro de um serviço de saúde. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente exerce facilmente essa lógica de poder e também é manicomial. Por isso que a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, não é só quebrar os muros físicos do manicômio. Eu sempre digo isso, se você não tomar cuidado, você cria um CAPS manicomial. Claro, não naquela lógica de torturas, exclusões, mas você cria numa lógica assistencialista e manicomial, se a gente não tomar cuidado. E as lógicas de poder, elas estão aí sendo reproduzidas no cotidiano. Quando, por exemplo, eu faço uma busca incessante do diagnóstico, e digo que tudo que ele faz é por conta do diagnóstico dele. Isso também é uma cultura, também é um pensamento manicomial. Então a gente tem que ir desconstruindo isso, sabe, no cotidiano. E a gente vive um momento muito delicado, porque em 2001 a gente teve a Lei 10.216, que foi um marco para a reforma psiquiátrica, que ela dizia o seguinte: os hospitais psiquiátricos eles vão ser fechados progressivamente. E no momento que eu fecho os hospitais psiquiátricos, eu vou abrindo uma rede comunitária de serviços, com centro de atenção psicossocial, unidade básica, leito em um hospital geral, enfim. E a ideia era acabar progressivamente com esses leitos em hospital psiquiátrico e não poder mais abrir novos leitos. Em 2019, eu entendo que a gente teve um retrocesso na luta antimanicomial e na reforma psiquiátrica, porque teve uma alteração da Lei 10.216. Hoje, a gente não fala mais de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico ele volta para a rede de saúde mental e ele vira um serviço complementar à saúde mental, à rede de atenção psicossocial. Quer dizer, então hoje, segundo a Lei 10.216, os manicômios dos hospitais psiquiátricos precisavam ser fechados progressivamente. Hoje isso já não é mais necessário, isso já não precisa mais acontecer. Quer dizer, tem um leito que está sendo ocupado durante 60 anos por uma pessoa, mas ele ainda vai ter uma utilidade pública, segundo essa nova lei, né? Ele ainda vai ter uma utilidade pública e ele não vai ser fechado. Isso é um retrocesso gigantesco. Gigantesco. Fora, explica, né, que a gente explica pra gente qual é a consequência disso. A consequência disso é que os hospitais psiquiátricos não vão mais fechar. Então, a gente tinha uma... Por exemplo, em 2002, quando eu me formei, eu pensava que em 2022 a gente não teria mais. Ingênuo, né? Mas a gente achava que não ia ter mais hospitais psiquiátricos em 2022. Hoje, a gente não só tem os hospitais psiquiátricos, como eles voltaram para a rede de atenção à saúde mental. Então, hoje, o leito de hospital psiquiátrico ele não precisa mais ser fechado. Se antigamente era obrigado a fechar, hoje ele não precisa ser mais fechado. Fora todos os impactos do SUS, né? Mas a PEC 95 que congelou os repasses do SUS, os desvios que a gente sabe que tem, né? Que não era para ter, e o subfinanciamento do SUS. Se você for olhar a rede de atenção psicossocial,
ela é linda, né, no papel. E eu acredito muito nela, porque a gente nos CAPs faz um serviço de excelência que muita instituição particular não faz. Só que nós somos extremamente subfinanciados. A gente atende, aqui no município de São Paulo, você não vai pegar um CAPS que vai atender menos de 150% da sua capacidade. Você não vai, você vai pegar de 150% a 200% da sua capacidade. Internação, por exemplo, né? A gente deveria ter mais CAPS 24 horas, que é o CAPS que quando o usuário entra em crise, ele fica no próprio CAPS, que a gente não chama de internação, chama de acolhida noturna. O número que a gente tem de CAPS 3, 24 horas em São Paulo, é um número extremamente pífio, né? Por exemplo, na Zona Leste a gente tem um CAPS 3 só. Isso é muito pouco, né? Um CAPS 3 para São Mateus, São Miguel, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Guaianazes, e assim vai. Então a ideia do CAPS 3 é continuar no mesmo território, com a mesma equipe, e mais leitos em hospital geral. Então, o usuário entrou em crise, essa crise dá para ficar no CAPS 3? Ok, ele não vai internado. Não dá para ficar no CAPS 3, precisa de uma internação, ele fica internado no hospital de referência do seu território, próximo da família, próximo da equipe desse CAPS. E a gente teve um grande problema aqui no impacto da Covid, né? Por conta da Covid, vários leitos de saúde mental, de enfermarias de saúde mental, foram fechados para ceder esses leitos para a Covid. Quer dizer, a gente teve uma redução progressiva mesmo dos casos, né, de Covid, de internação, mas esses leitos não voltaram ainda para a saúde mental. Então a gente fica sempre muito preocupado com essas questões, sabe? Assim, né? Por que a rede não é tão financiada? E aí eu acho que tem essa questão mesmo, sempre da cultura manicomial, sempre da cultura do subfinanciamento à saúde mental e às políticas sociais. É muito subfinanciado, né? Ô, Ricardo, a gente, meu Deus do céu, a gente poderia aqui ficar mais 200, eu vou ter que te trazer de volta, porque depois eu queria falar dessa coisa, né, das pessoas, assim, em situação de rua, muitas coisas, mas assim, como você acha, né, de forma simples, que as pessoas podem contribuir com essa questão da luta? O que você acha que é possível fazer? Mas aí você diz, nós profissionais, a população em geral... Todo mundo, eu acho que a população geral. Como é que você vê isso? Porque tá bom, tudo bem, você tá lá, você tá trabalhando com isso, você tá lutando, mas, por exemplo, eu, que sou psicóloga, eu nem participo disso, entende? Ou, sei lá, ou as pessoas que não são da área da saúde, né? Como que a gente pode, de alguma forma, de um jeito simples, contribuir para isso? Olha, eu vou pensar, vamos falar assim, primeiro da categoria profissional, né? Eu acho que os profissionais é importante que eles se apropriem do que é a luta, do que é a reforma, do que é a rede de atenção psicossocial, qual o intuito, saber dessa história, porque é uma história muito importante. A saúde mental, a reforma psiquiátrica, a luta, ela é importante para o SUS. Né? Os ambulatórios de saúde mental, eles foram muito importantes para o contexto de equipe multiprofissional, porque não tinha esse trabalho. Então, saber da saúde mental, do SUS, a saúde mental pública, é saber de saúde pública também. Então, acho que esse é um primeiro passo. E a gente sempre revisitar os nossos preconceitos, as nossas linguagens estigmatizantes, os nossos termos, né? Então, por exemplo, a gente ainda ouve alguns termos, né? Como, o fulano é PQ, que é o psiquiátrico, o fulano é PP, que é uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Né, o CID-10 ainda tem que o CID-10 é a linguagem oficial do SUS, né? Classificação Internacional de Doenças. É um compêndio que existe com todos ali os diagnósticos e os transtornos. De tudo. De tudo, né? Se você for no médico que você estiver passando com uma infecção alimentar, você vai ficar afastado do seu trabalho, você vai ter lá CID-10, tal, gastroenterite, entendeu? Aguda. Enfim, vai de A a Z, com todos os diagnósticos clínicos e de saúde mental, é a letra F, né? Então, no CID-10 ainda é uma linguagem muito ultrapassada. Por exemplo, a deficiência intelectual no CID-10 ainda é chamada de retardo mental, né? Então, é muito ultrapassado. Então, o quanto eu acho que a gente também pode ir reproduzindo termos que não são legais, né? Tipo dizer que o fulano é retardado. Por que não são legais? Explica por que não são legais esses termos, Porque eles são muito carregados de estigmas, né? Eu lembro de um usuário uma vez que ele estava discutindo inserção no mercado de trabalho. A gente tinha um grupo de geração de renda.
E aí ele falou, eu queria entrar pelas cotas, né? Aí a profissional falou para ele, não, nas cotas só entra quem tem retardo. Ele falou, então, mas como assim só entra quem tem retardo? Tem que ser retardado para entrar? Eu não sou retardado, né? Nem o fulano também não é retardado. Aí ela contextualizou, não, retardo é o seguinte. Aí ela explicou o que era o CID, o que era o diagnóstico. Aí ele falou, mas esse CID-10 aí tá muito errado, viu? Porque não pode chamar as pessoas de retardado. Então é isso, o CID-10 está errado. Porque é isso, é muito carregado, né? O termo pejorativo mesmo. O mendigo, né, também. O nóia, viciado, são termos muito carregados pela nossa linguagem cultural. Porque quando a gente faz isso, a gente já desqualifica, né? A gente já exclui essa pessoa, né? Desqualifica, né? Estigmatiza. Isso também é uma lógica de poder nossa sobre eles. Né? O PQ é muito comum, né? O 13, que é o 13 dentro do Código Penal, né? Que é a pessoa com transtorno mental. Então são termos que a gente vai quebrando no cotidiano e se apropriar. E eu acho que o mais importante para quem é profissional de saúde, da assistência, seja lá qual for, quando essa pessoa chegar no nosso serviço, escuta essas pessoas. Tem um grupo, né, um coletivo que se chama Senat, né? O Senat, eu gosto muito deles também, e eles falam sobre os ouvidores de voz. Eu acredito tudo muito sobre os ouvidores de voz. O que simploriamente eles dizem? Olha, escutem as pessoas que ouvem vozes. Então, se eu chegasse para você aqui hoje, Márcia, e entrasse mais atrasado, 6h15, e falasse para você, nossa, Márcia, eu peguei a radial, você não sabe, bateram no meu carro, tal, amassou inteiro. Você não ia perguntar minimamente para mim, mas você tá bem? Minimamente você ia perguntar o que aconteceu. Enfim, porque quando a pessoa chega e fala, eu acho que meu vizinho está me perseguindo, por que a gente não pode perguntar, mas por que seu vizinho está te perseguindo? Desde quando? O que aconteceu? É que quando a pessoa fala palavras-chave da saúde mental, eu já bloqueio a minha escuta. E eu não escuto mais o sujeito. E o quanto muitas vezes fazer essa escuta é o que vai possibilitar o vínculo entre você profissional e ela. Pois mas você não acha que, inclusive os profissionais, eles têm uma dificuldade de lidar com as próprias fragilidades, com a própria loucura, eles têm medo e eles não conseguem sustentar isso? Você não acha que isso... Eu não vou nem falar das pessoas assim que não são profissionais. Você não acha que tem um pouco disso? Acho que tem bastante. E eu acho também, Márcia, que as pessoas do público geral, elas também têm esse exercício, sabe? De não reproduzir esses termos estigmatizantes, preconceituosos. Eu acho que é de todos. Por isso que a luta antimanicomial, ela é de todos nós. E eu acho que a dificuldade, muitas vezes, dos profissionais, primeiro, é de não saber lidar, porque as formações não ensinam minimamente como lidar essa escuta, exercer essa escuta. Não ensinam. Pega o pessoal da enfermagem, eu converso muito com o pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem não tem isso na formação dessa escuta, desse acolhimento, desse cuidado, né? Uma coisa muito mais diretiva, muito mais pragmática. E tem também a dificuldade, porque quando eu escuto a loucura do outro suscita a minha loucura. E eu não posso escutar a minha loucura, eu preciso abafar. Né? Então é mais fácil eu encaminhar. Que a hora que eu encaminho, a batata quente, eu vou encaminhar para o outro e aí não preciso mais escutá-lo. Só que o quanto eu perco de potencialidade, porque muitas vezes a pessoa procura, por exemplo, às vezes uma OBS e é numa escuta, só numa escuta, que ela já vai ficar bem ali, né? A Magda falou, né? A Magda é coordenadora de uma residência, ela falou, né? Que a moradora disse, da residência terapêutica, né? Que morador não é bicho, é gente. Né? Mas eram tratados como bichos selvagens mesmo. Os ditos loucos eram tratados como bicho selvagem. Eu sempre falo isso. Inclusive, no mundo inteiro, ao redor do mundo, se você for ver, os antigos manicômios eles ficavam muito próximos dos zoológicos, onde os animais selvagens ficavam próximos dos ditos loucos, que também eram muito perigosos. Essa ideia da periculosidade do dito louco foi embutida nas nossas cabeças lá atrás, no período de racionalidade e contenção do eu. Então, existe um percurso histórico do porquê que a gente tem medo da loucura, né? Porque tem medo do dito louco, porque foi embutido que ele é violento, mas medo principalmente, talvez, da minha própria loucura, que eu não vou dar conta. Porque, volto a dizer, quem diz aqui para você que eu nunca deprimi, né, que eu não sou bipolar, quem diz? Né? E outra, mesmo que eu nunca tenha sido, o que garante?
que eu não possa amanhã entrar numa crise? Quem garante isso? No período pandêmico, quantas pessoas adoeceram? O nível de adoecimento psíquico pós-pandêmico está gigantesco, principalmente os quadros de neurose, né, que fugiu de controle mesmo. Para o Winnicott, você sabe, né, que é o paradoxo da saúde, né? A gente só é saudável justamente quando a gente está em contato com a nossa loucura. E essa loucura é o que funda a nossa constituição de ser, né? Então, assim, não tem essa de que não tem ninguém que escapou, né? Aliás, quem está achando que escapou é que é o problema. Ricardo, estamos aqui faltando 5 minutinhos. Rapidinho, se você conseguir falar, senão eu quero que você fale. Eu vou ter que te chamar de novo. Não vai ter jeito. Qual o maior desafio? Ou fala aí o que você quiser para fechar isso daqui e a gente depois te chama de novo, porque não deu. É que eu me empolgo, desculpa, viu? Às vezes eu me empolgo demais também. Meu querido, é por isso que você é tão especial aqui pra gente. Não tem nada que desculpar. Eu acho que o desafio, né, é manter a questão ideológica da luta, continuar diariamente no cotidiano, batalhando pela reforma psiquiátrica, porque a gente ainda está em reforma. Agora que derrubaram alguns muros da reforma, com esse grande retrocesso que a gente teve. E o desafio é formar rede, né, formar parcerias, principalmente lidar com a população geral. Só falar um exemplo aqui que marcou minha vida. A Copa da Inclusão, ela acontecia em julho e agosto no começo. Eu lembro que uma ex-aluna levou o filho dela, tinha uns 9 anos, para ver a Copa da Inclusão. E na volta das férias, perguntaram o que você tinha feito, né, nas férias. E o menino falou, eu fui visitar a Copa da Inclusão. E lá, todo mundo diz que louco é violento, mas não. Lá eu vi, né, o quanto eles podem jogar bola, o quanto... E o quanto a Copa ia desconstruindo, na visão da comunidade geral, né, da população geral, essa visão da loucura do violento, né? O quanto a gente precisa transitar com essas pessoas pela rua. A gente precisa fazer de fato a inclusão, né? Porque é muito bonito o termo inclusão, mas será que a gente faz inclusão? Né? Ou a gente faz uma inclusão meio mascarada? Né? A gente de fato inserir essas pessoas na comunidade, elas conviverem com outras pessoas que não estão dentro dos serviços. Então, os desafios são enormes. E o maior desafio é lutar pelo SUS, né, Márcia? Porque, independentemente da saúde mental ou não, a saúde pública ela é muito importante para nós. Se não fosse a saúde pública nesse período pandêmico, eu não sei o que seria de nós. Já pensou quantas pessoas estão perdendo o emprego e cada vez mais pessoas estão se tornando em situação de rua, famílias se tornando em situação de rua? Como que essas pessoas teriam acesso à saúde, né, numa lógica mercantilista, capitalista do sistema de saúde, né, onde você tem que pagar tudo? Então, a luta pela saúde mental, mas é a luta pela saúde pública e uma eterna luta dos manicômios contra os manicômios mentais, né, porque não está só lá dentro do manicômio, ela está no nosso dia a dia. Dos manicômios, né, que minimizam as mulheres, a população preta, no público LGBTQIA+, e assim vai, né? São os manicômios cotidianos. Santoro, é o seguinte, eu vou interromper, sabe por quê? Porque eu quero deixar o pessoal aí com gostinho de quero mais, e eu preciso te trazer para outras coisas. Então, eu queria primeiro te agradecer imensamente, agradecer todo mundo que veio, dizer para o pessoal, segue a gente aqui, que a gente vai tentar trazer o Santoro para outras coisas e para um espaço que a gente tenha mais tempo. Eu sei que você não tem tempo, mas eu vou muito insistir nisso para ver se a gente consegue te trazer, porque acho que é isso, sabe, Ricardo? Assim, eu tô meio brincando, mas eu acho que você é um tipo de pessoa que a gente precisa aproveitar. Entendeu? Então, eu queria muito te agradecer e que a gente vá conversar aqui fora, porque, né, eu acho que a gente ainda pode fazer muita coisa aí juntos e tem uma galera querendo te ouvir, tá aqui, né? Tem um monte de gente ainda aqui te ouvindo essa 1 hora, tá? Voou, né? Bom, pelo menos para mim voou, né? Não sei pro pessoal aí, mas parece que faz 10 minutos que eu tô falando. Aqui quando a gente gosta do que faz, né? Porque eu volto a dizer, né, o nosso trabalho é mais do que um trabalho. Eu cliniquei muitos anos, cliniquei 10 anos. Só que teve um momento que não dava mais para conciliar as residências terapêuticas que eu coordenava com o consultório. E aí
eu acabei enveredando aí só para a saúde pública e para as aulas, né? Mas quando a gente gosta do que a gente faz, né, é ideologicamente. Eu gosto muito mesmo do que eu faço. Falar, mas você trabalha muito, é demais, tal, mas o trabalho me dá sentido para a vida, porque é mais do que um mero trabalho, é uma luta mesmo. Olha, mas se você não falasse isso, a gente não ia desconfiar, né? A gente não desconfiaria. Tá na cara, assim, tá no teu jeito, é isso. Você ama isso, você ama o que você faz e por isso que você faz tão bem. Querido, muitíssimo Obrigado. obrigada. A gente vai se Obrigado, viu? falar aqui fora pra gente fazer mais coisas aí junto. Tá bom, combinadíssimo. Obrigado a todo mundo que veio aqui, obrigado mesmo, né? 6 horas da tarde, aqui em São Paulo, um friozinho. Mas brigadão por todos, viu, estarem aqui comigo. Obrigado de novo pelo convite, viu? A gente vai pensando outras coisas. Vamos pensar, que eu acho que tem gente aqui querendo te ouvir. Obrigado. Tá bom? Obrigadão pelo convite. Imagina. Um beijo, obrigada, viu? Beijo a todos. Tchau, beijo, Tchau, gente. Tchau. gente.